Bom dia. Esses louvores das antigas dão água, né? Os louvores das antigas sempre mexem um pouco mais com aqueles que já passaram dos 40, né? A galera mais recente é novidade, né? E esse último aí, especialmente, é porque a gente canta e vai cantando assim, meio que no automático, né? Vai cantando no automático e não percebe a profundidade, às vezes, do que está sendo dito na canção. Por exemplo, o véu que separava, cara, isso é muito forte. O véu que separava já não separa mais. Eu li uma vez que o véu que fala na música é o véu que tinha no Templo de Jerusalém. O véu que separava o local, que separava o acesso do sacerdote. O povo não podia passar dali. O povo não podia, era só o sacerdote que passava além do véu, da cortina, né? E ele era o mediador entre Deus e o povo, o sacerdote. E aí eu li uma vez que se amarrassem um lado da cortina em um cavalo, e o outro lado da cortina em outro cavalo, os dois cavalos seguissem em sentidos opostos, não rasgava a cortina de tão espessa que era. Era tão grosso, era tão espesso o tecido, o material, que era, vamos dizer assim, impossível de rasgar. Não tinha como rasgar. Mas Jesus rasgou. E detalhe, Jesus rasgou para que nós tivéssemos acesso direto ao Pai. E o fato de hoje termos acesso direto ao Pai não significa que nós somos melhores que os outros, não. Sabe por quê? Porque nós não fizemos nada de bom para que Jesus pudesse olhar e falar assim: opa, agora acho que está merecendo, hein, rasgar o véu. Agora eu acho que está na hora de rasgar a cortina, que eles já estão melhorando. Tipo, estão melhorando. Estão bons agora. Não. Nós não fizemos nada de bom para Jesus rasgar a cortina, o véu, porque o véu não foi nem rasgado de baixo para cima. O véu foi rasgado de cima para baixo. Não é do homem para Deus, é de Deus para o homem. E ele falou: vem. Mas como é que eu vou? Estou todo imundo, estou na lama, estou sujo. E vem do jeito que você está. Vem, estou com a toalha aqui. Vem aqui que eu estou com a toalha. Eu vou te limpar. E quando a gente percebe isso na música, cara, não tem como ficar, né? Livre. Igual o pessoal, né? Mais tradicionalzão. Não tem, você fica inquieto, né? Essa semana eu estava pensando sobre o que eu vou falar domingo. Estava meio sem ideia para pregar. E aí, quando a gente estava meio assim, sem ideia para pregar, a gente corre na Bíblia e começa a ler Bíblia, começa a ler livros que de repente podem ajudar, e começa a ouvir, assistir pregações. Isso, de repente, num momento, pode causar uma certa inquietação, desassossego, porque o tempo vai passando e você precisa preparar a mensagem. Por outro lado, você pode também, quer saber? Dar uma descansada. Não vou pensar sobre isso, não vou pensar sobre isso. Vou tirar o dia de hoje para não fazer nada com relação à preparação da mensagem. Sabe o momento do nada? Vou ficar olhando pela janela. Não para tomar conta dos vizinhos, mas olhar a árvore, sabe olhar? Aí eu estava assim, olhando para o céu, vi um urubu, cara, tão alto. Falei, caraca, que altura que voa o urubu? Eu falei, Google. Olha só que inutilidade. Aí pesquisei lá qual a altura máxima que o urubu pode passar. O urubu pode voar. Eu fiquei assustado com a altura. Mas aí, nesse momento do nada, pode ser que alguma coisa ali seja revelada. Eu pesquisei urubu, águia, pomba, eu falei, tanta árvore. Eu vou colocar no grupo qual a altura máxima que o urubu pode voar. Só se aqui colide com o avião. Então, por aí já você vê que o negócio é alto. Né?
Aí eu comecei a lembrar ali, deitado no sofá, de quando eu era criança. Minha infância e início da adolescência, todo ano, eu acho que vamos tirar um dia para conversar. Vamos conversar? Bom, e aí, todo ano eu viajava com meu pai, uma vez por ano, por uma cidade chamada Leopoldina. Já ouviram falar? Eu ia todo ano, porque meu pai tinha um hábito de visitar túmulo no finados. Então ele ia lá visitar o túmulo do meu avô, que eu nem conheci. E todo ano, eu criança, ia junto com ele. Aí a gente chegava no cemitério e pegava um balde, buchinha para deterrar, e limpava lá o túmulo, fazia aquele ritual, né? Que o pessoal, muita gente faz no dia de finados. E todo ano a gente ia, todo ano, não falhava, todo ano, dia 2 de novembro a gente ia. Só que o que sempre me chamou muita atenção naquela cidade, e eu não lembro se eu já comentei isso com meu pai nas idas que a gente fazia até lá. Eram as árvores da cidade. A Leopoldina, ela fica na zona da Mata Mineira, a região da zona da Mata Mineira. Não é tão longe daqui não. É na mesma região que fica Juiz de Fora, Ubá, Viçosa. São as cidades mais conhecidas dessa região. E aí, eu prestava atenção nas árvores. Eu ficava encantado com as árvores da cidade, porque elas eram todas podadas. Cidade toda. E aí, quando me veio essa lembrança, eu pensei comigo assim, caramba, será que Leopoldina, porque tem muitos anos que eu não vi. Muitos anos. Eu e meu pai, até o início da minha adolescência, a gente ia, mas depois paramos. Aí eu pensei comigo, será que Leopoldina é do mesmo jeito? Será que ainda tem aquelas árvores? Porque era aquilo que me marcou. E aí eu fui onde? Google Maps. Google Maps. Fui lá, Leopoldina, Minas Gerais. E busquei algumas imagens. Olha só que legal. Essa aí é um pedacinho. A cidade toda é assim, gente. Aquelas árvores cortadinhas ali, bonitinhas. A cidade toda. O centro, os bairros. Tem até mais. Olha só. Inclusive, esse momento aí, que o Google registrou, estava ocorrendo a poda. No momento que o Google passou, estava ocorrendo a poda. Olha, do lado direito ali, as árvores, né, crescendo aleatoriamente, e do lado de lá, elas sendo podadas. E fica bonitinho, não fica? Não fica legal? Eu acho que tem a última. Olha só, uma rua do centro da cidade, a cidade toda é assim, gente. É uma cidade que parece assim, cenário de novela de época. Uma cidadezinha aconchegante, bem arrumadinha, cidade limpa, mas o que sempre me chamou a atenção foi a poda, foi as árvores. E quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, caraca, será que isso tem alguma coisa a ver com mensagem? Será que tem alguma coisa a ver com pregação, com mensagem? Porque quando eu comecei a me lembrar disso, eu me lembrei de uma historinha que diz que Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Já ouviu? E aí, caraca, e agora? Eu acho que tem alguma coisa a ver, eu acho que Deus, através da minha consciência, deve estar querendo me falar alguma coisa. E aí eu fui e busquei onde tem um texto que fala sobre poda. Poda. E aí vi lá, na passagem de Jesus, quando ele se autodenomina como videira verdadeira. Uma passagem tão conhecida, né? E aí, vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. João 15, nós vamos ler versículos 1, 2 e 3. Preparados aí? João 15, versículo 1, começa Jesus dizendo assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda,
para que dê mais fruto ainda. Vamos parar aqui. E antes da gente continuar, sentados ou em pé, da maneira que você achar que convém. Vamos orar para Deus abençoar esse nosso momento? Você pode orar comigo? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, Senhor. Eu anotei algumas coisas, eu separei algumas coisas para falar, mas eu só vou conseguir com a ajuda do Teu Espírito Santo. Porque as palavras são palavras que geram vida, são palavras que frutificam, mas se o Teu Espírito Santo mediar. Esteja conosco, Pai, para que mais uma vez a Tua palavra nos seja revelada. Te agradecemos e agradecemos em Teu santo nome, desde sempre. Amém. A poda, ela é só estética? A poda, a gente percebe que a árvore fica mais bonita, né? Fica mais bonita, mas é só estética? Não, não é só estética. A poda, na jardinagem ou na fruticultura, ela serve, é o fato, né? É a ação de arrancar e tirar partes da planta para alterar a fisiologia dela, para alterar o comportamento fisiológico dela. Como assim alterar o comportamento fisiológico dela? Fisiologia, do grego physis, natureza, logos, estudo da natureza, mas aplicado aos seres vivos seria o quê? Fisiologia dos seres vivos seria o quê? Ou como se comportam os sistemas do nosso corpo, as células, os órgãos e tudo mais. Então, a poda na planta é para alterar a fisiologia dela, né? E percebem que a poda impõe limite? A poda limita. Porque nós vimos ali numa imagem as árvores de um lado, ocorrendo a poda, e as árvores de um lado da rua crescendo, a copa toda cheia, e do outro lado a copa quadradinha limitada. Então, a poda impõe limite. Nós, seres humanos, sempre lidamos bem com isso? Com limites? Nem sempre. Nós temos dificuldade em lidar com limites. Isso é histórico. Isso é histórico. Lembra no Éden? Lembra no Éden? Deus falou, toda árvore você pode comer do teu fruto. Você pode usufruir, você pode usar de toda árvore, menos de uma. Dessa árvore que eu vou te dizer, se você comer dela, do fruto dela, você vai morrer. Era apenas uma. Quantas árvores existiam no jardim? Mas Deus deu observação apenas de uma. E aí o ser humano foi em qual? Naquela. Foi naquela. Então ele desrespeitou o limite. E desde lá, o ser humano sempre vem tendo dificuldade em lidar com limites. E quem é pai, quem é mãe aqui, sabe muito bem que impor limites é difícil. Os filhos, por exemplo, é muita dificuldade, não é? Para quem é pai e mãe, quando você impõe limite, o filho quase sempre não fura aquela barreira, não desrespeita aquele limite. E não são só as crianças e os adolescentes que fazem isso, não. Nós também fazemos isso. E um detalhe com relação à poda é que quem determina o formato da planta é o jardineiro. Quem determina o formato é o jardineiro. É ele quem diz para que lado a planta vai crescer. É ele que amarra onde precisa amarrar. É ele que corta onde precisa cortar. É o jardineiro que faz a poda, né? E aí, quando a gente fala de limite dentro da igreja, a gente associa ou a gente se transporta para aquela discussão antiga do pode e não pode. Quem aqui já não ouviu essa frase no ambiente igreja? O pode e não pode. E aí, para muita gente, a palavra limite já não se enquadra mais. E aí, pode ser que alguém pense assim, pô, Marcelo, isso aí não cola mais. Fui salvo pela graça. Fui salvo pela graça. Tudo posso.
naquele que me fortalece. Não tem uma palavra assim? Então, eu fui salvo, já fui salvo. E aí eu sou livre. Eu não preciso ter limites, porque o próprio João diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Rapaz, tem uma notícia em primeira mão agora. Vou até pegar uma água. Não sei se eu falo, se eu não falo. Pode falar? Então, você não é livre. Ih, caramba! Você não é livre. Que isso, Marcelo? Está escrito lá: se, pois, o Filho do Homem me libertar, verdadeiramente serei livre. Então, é porque... O que significa ser livre? Porque uma vez alguém disse assim para mim: ser livre significa fazer o que está na telha. Eu faço o que eu quiser. Isso é ser livre, pô. Então, não é. Sabe por quê? Porque se você faz tudo o que você quiser, qualquer coisa, você é escravo dos seus instintos. Você é escravo das suas vontades. E aí, chega num determinado momento que você vai ter que escolher: ser escravo dos seus instintos ou ser escravo de Cristo. Vai ter que escolher um dos dois, porque não tem outra opção. Ou seja, nós não somos livres. Não somos. O próprio Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, de cara, de início, ele já coloca lá: eu, Paulo, servo de Cristo. Servo, naquele contexto, naquele tempo, era o mesmo significado de escravo. Então, Paulo se apresenta aos romanos como escravo de Cristo. Marcelo, mas peraí, calma lá, porque lá em João 15, Jesus também fala assim, é no mesmo capítulo que a gente está, mas no versículo 15, ele fala assim: já não os chamo servos, mas amigos, porque o servo, o escravo, não sabe os planos e as ideias do seu senhor, mas vocês sabem quais são os meus planos, vocês sabem quais são as minhas ideias. Então já não os chamo mais servos, mas os chamo de amigos. Pô, mas sabe, é ou não é? É escravo ou não é? A partir do momento que você percebe que você faz tudo conforme a tua vontade, e a partir do momento que você entende que fazer tudo conforme a tua vontade é se submeter aos seus instintos e diante disso você é um escravo, você percebe que liberdade do jeito que a gente entende não existe. E aí, eu sou escravo de Cristo, só que aí, vocês já ouviram o termo escravo de orelha furada? Já ouviram? Escravo de orelha furada? O que é um escravo de orelha furada? Naquele tempo, quando dava o tempo do patrão dispensar o escravo, já me serviu, a partir de hoje você já não é mais o meu escravo. Em algumas situações, com o tempo de servidão, com o tempo de convivência do servo com o Senhor, isso, em algumas situações, acabava desenvolvendo o quê? Proximidade. Acabava desenvolvendo ali um afeto. Quantas casas hoje tem aquelas secretárias, empregadas domésticas, que são da família, que são assim... Você não vê aquela pessoa como não sendo da sua família. Já viram essas situações? Então, é o que acontecia em algumas situações. Aí, o que o escravo fazia quando o servo não? O que o escravo fazia quando o Senhor dispensava ele? Ele falava assim: não,
Eu quero continuar aqui. Eu quero, mesmo não sendo seu escravo, eu quero continuar te servindo. Eu quero. Aí sabe o que o Senhor fazia? Furava a orelha dele com uma... O nome do objeto é sovelha, mas sovelha é um nome que é difícil da gente ouvir, né? Sabe aquelas agulhas de tricô? É tipo agulha de tricô, só que menor. Uma estaca. Uma estaca, isso, valeu, filho. Tipo uma estaca. Aí pegava e furava a orelha, para ele ser identificado como um escravo de orelha furada. Porque o escravo de orelha furada é aquele que serve por amor. É o que serve por amor. Ou seja, nós somos, ou não, escravos de orelha furada. Né? E aí, voltando ao texto, quando Jesus fala assim, eu sou a videira, gente, às vezes tem palavras na Bíblia que a gente lê tão corriqueiramente que passa batido. Quando Jesus fala, eu sou, esse eu sou tem uma profundidade absurda. Porque lá na antiguidade, quando a nação de Israel estava presa, escravizada pelo Egito, Deus levantou um libertador. Quem era? Lá naquele tempo, Moisés. Isso aí. A partir do domingo que vem, escola dominical aí para a galera. 7 horas da manhã. 6h30. E aí, Deus levantou um libertador, Moisés. Aí, falou assim, você vai lá, vai tirar o povo da escravidão. Moisés falou, pô, eu chegar lá, a galera que está lá, já está há muito tempo. Os pais, os avós, conheciam o Senhor, mas nasceu gente lá. E a galera que está lá, pô, já não conhece mais. Aí eles vão perguntar o nome. E aí, na hora que eles me perguntarem, tá bom, o seu Deus veio mandar tirar a gente daqui, qual o nome dele? Aí Moisés perguntou para Deus, e aí Deus, o que eu falo na hora que eles me perguntarem, qual o nome? Aí Deus virou para ele e falou assim, Moisés, vai lá, e quando eles perguntarem quem é, qual o nome, você fala assim, o nome dele é... Eu sou. Eu sou. Porque Moisés, na verdade eu nem existo. Imagina, cara. Você existe. Essa peça de madeira existe. Esse sofá existe. Teve um início. Vai ter um fim. Eu não. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o que sou. Então responda lá para eles. O eu sou me enviou. Percebe a profundidade desse eu sou quando Jesus disse? Porque quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus pronunciou eu sou, foi um eu sou com... Se a gente estivesse falando de música aqui agora, o Serginho vai entender, o eu sou com o mesmo tom que Deus disse quando ele se autodenominou eu sou. E esse eu sou chocou muita gente, em várias situações. Por exemplo, quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, o pão vivo que desce do céu, porque, não sei se vocês sabem, em Israel até hoje, para os judeus, né? Israel hoje tem judeu, tem não judeu, tem, né, cristão, tem... Inclusive o percentual de cristão em Israel, vocês sabem qual que é? Sabe qual é o percentual de cristão na população de Israel hoje? 2%. 2%. 2%. Né? Pensando aqui, blasfemou. Porque muita gente associava o pão que desce do céu, o maná. Lembram do maná? A gente não sabe até hoje o que é, que material que é. Mas aí caiu o maná, eles juntavam o maná para fazer pão, bolo. Então o pão está muito associado ao maná que Deus enviava para matar a fome dele. Mas aí a galera que comeu aquele... A galera que comeu aquele maná morreu. Né? O pão da vida, o pão vivo que desce do céu, quem come, vive eternamente.
E quando Jesus fala também que ele é a luz do mundo, quando ele se autodenominar a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, foi também num contexto complicado, porque ele falou isso numa festa que estava acontecendo no templo de Jerusalém. É a festa dos tabernáculos. Nessa festa, lá no templo de Jerusalém, na hora da festa, tinham vários candelabros de ouro. Todo mundo sabe o candelabro? Aquele negocinho cheio de bracinho assim, onde põe as velas. Tinham vários candelabros de ouro, grandes, acesos, que simbolizavam o quê? A luz de Deus que guiou o povo de Israel no deserto. Então aquela luz toda simbolizava a luz de Deus. E existia também naquele tempo uma visão religiosa, né, daquela época, algumas que afirmavam que as tradições dos líderes religiosos e a lei eram a verdadeira fonte de luz. Então imagina Jesus chegar num contexto onde as tradições dos líderes e a lei era a verdadeira fonte de luz. Imagina Jesus chegar nesse contexto e falar: ei, eu sou a luz. Cara, quebra tudo. Porque, imagina, hoje a gente entende porque a gente pegou tudo pronto. Às vezes a gente critica os fariseus, todos os seus que existiam naquela época, mas a gente pegou tudo pronto. De repente, se nós estivéssemos com Jesus lá naquela festa, na festa lotada de judeus, lotada, aí você está do lado de Jesus lá, foi lá para celebrar a festa, aí Jesus olha assim, olha a luz, olha os candelabros, olha assim. Galera, a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Você estiver do lado de Jesus e calma, fala baixo. Vão bater na gente aqui. A gente ia fazer isso. Porque o que ele falou chocou. A mesma coisa quando ele diz que ele é a porta das ovelhas. Eu sou. Porque no templo de Jerusalém, lá no templo, tinha uma porta, chamada Porta das Ovelhas. Sabe para quê? Que era a Porta das Ovelhas lá no templo de Jerusalém? A Porta das Ovelhas lá no templo era a porta onde as ovelhas entravam. Ovelha, animal, não é ovelha mais não. Ovelha, bicho. Era a porta por onde as ovelhas... Se bem que a gente também é animal, né? Aí já estou viajando, calma. Aí era a porta por onde as ovelhas entravam. Para quê? Para o ritual. Ritual de quê? De sacrifício, expiação dos pecados. E aí a ovelha que entrava, saía. Não, ela morria. Ela entrava para morrer, para ser degolada, como parte do ritual de adoração daquele tempo. E a ovelha que entrava não saía. Por isso que Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas, porque a ovelha que entra, sai. Porque a ovelha que entrava no templo não saía, morria. Mas a ovelha que entra pela porta que eu sou, ela sai, ela entra, ela sai para pastar e entra de novo. Porque quem entrar pela minha porta não vai morrer. E aí ele foi falando vários, eu sou o bom pastor, porque naquele tempo também os líderes, não só religiosos, políticos, as lideranças do povo, políticas, religiosas, os reis, eles eram comparados com pastores. Pastor, gente, naquele tempo, não é pastor de igreja não, tá? Quando você lê pastor na Bíblia, é pastor de ovelha. É aquele senhorzinho que fica lá no cajado, cerca de bichinho. Né? Hoje tem os border collie, né? Tem cachorrinho que cerca as ovelhas. Mas aí é isso. Então, aquele tempo era o que existia. Não tinha indústria, não tinha comércio. O trabalho era esse, pastorear. Não só esse, mas a maioria dos trabalhos era esse. Então, Jesus usa de elementos daquele contexto para o povo entender o que ele estava falando. Né? E os líderes eram comparados a pastores. Por quê? Porque cuidavam do povo. E aí Jesus fala: eu sou o bom pastor. Quando ele fala eu sou o bom pastor, o que ele automaticamente ele faz? Ele está querendo dizer que os outros não são.
Não são. Isso também abre os nossos olhos dentro da igreja com relação a essa idolatria que a gente tem. Tem pastor que fica... Já viu? Tem uns lugares que parecem até blindados. O pastor fica, ninguém chega perto. Aí acaba o culto, o pastor espera todo mundo ir embora. E depois ele sair, entrar no carro blindado dele, ninguém incomodar. Aí o pastor fica lá no alto, a galera fica lá no baixo e fica assim uma distância muito grande. Isso acaba gerando uma idolatria pastoral. E aí Jesus fala, eu sou o pastor, o resto não. E aí, quando ele fala, por exemplo, eu sou a ressurreição e a vida, quando ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, foi momentos antes dele ressuscitar Lázaro. Quem lembra dessa passagem também? Marta chega para Jesus e fala, Jesus, se eu estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Aí, Jesus fala para ela assim, Marta, seu irmão Lázaro vai ressuscitar. Aí Marta fala assim, eu sei que vai. Aí ela fala assim, eu sei, vai ressuscitar no último dia. Porque já tinha ocorrido algumas ressurreições naquele tempo. Então Marta, com certeza, ela ouviu, sabia que teve uma situação lá que Elias, se eu estiver errado, me corrija aí, Eliseu, orou por o menino ressuscitou. Então Marta já sabia de fatos de ressurreição que tinham acontecido, então ela entendia, ela falou, assim, eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus, não, Marta, eu sou a ressurreição. Cara, imagina a confusão que isso deve ter causado na cabeça de quem ouviu, né? E aí, por último, aí a gente chega onde ele diz, eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus fala que ele é a videira verdadeira? Tem videira que não é? Videira todo mundo sabe o que é? Pé de uva. Aqui a gente chama mais de parreira, né? Parreira. Ou videira, o pé é a árvore da uva. Quando a gente fala vinha, é tipo várias videiras, uma plantação de videiras. Né? Alguém aqui já viu videira? De perto? Interessante, eu fui uma vez em Resende, no centro da cidade. No centro da cidade, na rua onde tem o comércio, os bancos, lugar mais movimentado de Resende, um senhor com uma casa baixa, à frente da casa era uma garagem bem grande, ele fez umas treliças, portão da garagem, e plantou ali uma videira. Aí eu no centro de Resende de dia, um calor de rachar, eu andando, passando em frente de uma casa, comecei a olhar assim, gente, vários cachos, uva verde, vários cachos de uvas assim, verdinhas no quintal de uma garagem, assim, achei que bonito, é bonito. Né? E aí, quando ele fala que ele é a videira verdadeira, é por quê? Eu trouxe um texto aqui para compartilhar com vocês, não precisa abrir, que eu pedi o para colocar ali na tela, Isaías 5, Isaías 5, de 1 a 7. Ele fala assim, cantarei para o meu amigo, o seu cântico a respeito de sua vinha. Aqui, gente, é como se fosse um poema que... Vou comparar de um modo bem grosseiro assim. É um poema que Isaías escreveu, e quando ele fala, meu amigo, está se referindo a Deus. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. E agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. E aí, Israel era comparado a uma vinha. A videira é um símbolo que até hoje eles carregam e comparam Israel a esse símbolo.
Só que aí Jesus chegou e falou: eu sou a videira verdadeira. Porque a videira que está escrito lá, que vocês fazem referência, ela produziu uva o quê? Azeda. Produziu uva estragada. Eu sou a videira verdadeira. Porque aquele que estando em mim e produzir fruto, não se produzir fruto, não será fruto azedo ou estragado. Mas aí Deus vai podar. Eu não posso falar sem microfone por causa da gravação, né? E aí, se produzir fruto, o jardineiro vai podar. O que está escrito aberto aí em João 15 ainda, quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, Deus é o agricultor. E aí Jesus diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá, ele poda para que dê mais. E aí, esse corta é função de quem? Do agricultor. Nós somos quem? Nós somos o fruto? Não, nós somos os galhos. Nós somos os ramos. Nós somos os ramos. O tronco é quem? A árvore, a parte por onde a seiva flui, a videira é quem? Jesus. Nós somos os ramos. Na ponta dos ramos dão o quê? Os frutos. Deus é o agricultor. E aí ele fala: aquele que não der fruto. Mas aí eu pergunto a vocês: o que são os frutos? Reparem que na pergunta não foi quem são, mas o que são. Porque existe uma ideia também de que fruto é gente. João, você está aqui na igreja, mas quantas pessoas você trouxe para cá? Eu não trouxe ninguém para a igreja, está 5 anos aqui, não trouxe ninguém, não deu fruto nenhum. Já ouviram essa ideia aí? Pô, mano, aqui já há um tempão. Pô, trouxe bastante gente, hein? Né? Trouxe sua mãe, amiga de sua mãe, prima da amiga de sua mãe, filha da prima. Pô, trouxe gente pra caramba. Uma aluna trouxe 10 pessoas para a igreja. 10 frutos. Não é. Fruto não é gente. A fruto não é. Você pode estar dando... É claro que quem dá fruto, que é resultado da seiva de Cristo, claro que vem gente atrás de você. Claro que vem. É consequência. É consequência de quê? Do fruto. Mas não é o fruto. É consequência do fruto. Dar fruto. O que é o fruto? O fruto é transformação. É fruto. É perdão. Fruto é mudança de caráter. Fruto é negar a si mesmo. Se está conectado, a seiva flui. Só que aí, veja bem, existe uma ideia também por aí, ao nosso derredor. Existe uma ideia ao nosso derredor que diz que o cortar aqui pode ter um significado de levantar. Não sei se alguém já ouviu isso. Eu cortar aqui, no grego é a palavra airon, que também pode ter o significado de levantar e não cortar. E eu ouvi algumas mensagens assim, falei: gente, mas que estranho, porque o mensageiro disse que não é cortar, ele vai levantar. Levantar por quê? Porque o ramo caiu, e a uva
A videira para dar uva tem que pegar sol. Muito sol. Não pode ficar escondida do sol, senão não dá uva. Então, sol o tempo todo. E aí o ramo cai, a ideia do ramo caído, outros ramos caem por cima, aí é terra, aí é poeira, não sei o quê. Aí Deus vai lá, levanta o ramo para que ele dê fruto de novo. Só que se a gente for mais além no texto, vamos lá no versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Depois que queima o ramo, depois que joga o ramo na fogueira e queima, tem como colocar ele na treliça para ele dar uva de novo? Tem? Não. E aí, se eu entendo que lá no início é Deus levantando o ramo, o que eu faço com o restante do texto? O que eu faço? Eu tenho que reescrever a Bíblia. É porque hoje, gente, olha só, cortar, jogar no fogo, é uma palavra que está saindo de moda. Sabe por quê? Esvazia a igreja. Esvazia. Porque a palavra que enche é o quê? Todos serão salvos. Ninguém vai para o inferno. Se você cair aqui e cair ali, Deus vai te levantar. Vai te limpar. Marcelo, estou dizendo então que para eu vir para a igreja tem que estar limpão. Não. Deus te ama do jeito que você é, do jeito que você era. E não te ama mais porque você está na igreja, e não ama menos o que está fora da igreja. Deus ama você do mesmo jeito que ama quem está pulando o carnaval na Marquês de Sapucaí. Ama na mesma quantidade. Ama igual. Só que quando a seiva flui da videira para você, que é o ramo, a partir desse instante, você já não se aceita como é. Aí já não é Deus que não te aceita. É você que não se aceita. Então, se alguém perguntar, Yara, posso ir lá na sua igreja? Como é que é lá? O pessoal olha bem assim, nariz em pé, como é que é? Como é que é lá? Não. É porque eu estou no mundão, sabe como é que é? Ontem eu fui no bloquinho e, à noite acabei dando um teco, cheirei um piro de cocaína e agora? Cheirei um piro de cocaína hoje, como é que eu vou na igreja amanhã? Aí você vai falar para ele assim, você vai do jeito que você está. Vai do jeito que você está. Só que aí, você vai acabar encontrando uma galera que não está se aceitando como é. Pô, Marcelo, mas aí não se aceitar como é não é muito bom. A gente tem que se aceitar como a gente é. Depende do contexto. Depende do contexto. Sabe por quê? Se alguém tem um filho, e esse filho nasce sem braço, vai ter que ter um trabalho, não vai? Nunes, a pistola, vai precisar de um trabalho, não vai? Dos pais. E com a criança também, né? Porque a criança vai chegar na escola, vai ver as outras crianças com 2 braços. E ela vai olhar assim, e ela só tem um braço. Ela vai ter que entender aquilo, né? E aí, não vai precisar de um processo para que ela aceite aquela condição? Está entendendo, gente? E aí a criança vai ter que passar por um processo para que ela se aceite. É diferente. Agora, mau caratismo a gente não precisa aceitar da gente mesmo. Aí dói. Aí dói. Então, o não se aceitar é isso.
E aí, quando a seiva não flui, não dá fruto, significa que não tá conectado. Poxa, Marcelo, mas Jesus falou, estando em mim. Agora eu vou embolar bem com vocês, pode? Aí na conexão você diz tudo, tá? Pode? Jesus falou, estando em mim, e não der fruto. Ele falou, estando em mim. Gente, existem interpretações diferentes para isso, tá? Eu vou compartilhar com vocês o que eu entendi, e isso é válido discutir na conexão. É como se esse estando fosse entre aspas. Porque se a seiva fluir pelo ramo, não tem como, não dá fruto. Se não dá fruto, é a seiva que não está fluindo. Se não está fluindo, o que vai acontecer? O agricultor vai e corta. Mas é uma palavra que pesa. Não é uma pregação que a gente quer ouvir. Né? Porque quando a seiva flui da videira para o ramo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque está na videira. E aí, quando começa a dar fruto, vem a poda. E a poda incomoda, né? Podar incomoda. Porque às vezes a planta quer ir para cá, aí o jardineiro vai lá, amarra. Já viu amarrar a planta? Oi? Coloca para dar forma. Dá forma. Até a planta grande. Às vezes amarra. Amarra o galho, entorta para cá, amarra aqui. Pô, a planta quer crescer para cá. O jardineiro amarra ela ali e corta aqui. Pô, incomoda. Mas Deus poda para que aquele que dá fruto ainda dê mais frutos. Tá, Marcelo, mas por que eu vou me submeter a isso? Para Deus me amar mais? Eu vou me submeter a essa poda para Deus me amar mais? Não. É para dar mais fruto. É para dar mais fruto. Se você já perdoava, é perdoar mais. Se você já amava, vai amar mais. Se você já era solidário, vai se solidarizar mais. E aí, as pessoas que não são os frutos, vão ver o fruto. Vendo o fruto, eu quero isso aí, quero isso. Eu gostava muito para mim, quero isso. E vem. Porque quem traz, na verdade, é Deus. Nem a gente. Nem a gente. Se Deus falar que a gente vai ficar aqui 30 anos com 40 pessoas, não adianta fazer festival de pizza frita, festival de sorvete, distribuir bombom. Não adianta. Se Deus falar que vai ficar 40 pessoas aqui 10 anos, é 40, 150, 150. É Deus que traz. Né? E aí, quando a gente se submete à poda, é porque a gente descobre que a nossa vida não é vida. Cara, já parou para pensar nisso? Você já refletiu nessa frase? A minha vida não é vida. Porque a vida que eu quero é o quê? É a vida de Cristo. Se a minha vida não é vida, pode cortar quantos galhos for preciso. Mais dói. Mais dói. Tá? A poda não combina com as pregações que a gente quer ouvir. Essa é a verdade. Infelizmente não. Sim. A poda não combina. Porque as pregações que a gente quer ouvir compara a igreja com o supermercado. Tá bom? Tipo, você acorda, eu vou comprar o quê? Eu vou sair para comprar o quê hoje? Você entra e vai olhando para as prateleiras. Vai olhando as prateleiras. Vou levar o que hoje? Você vai no supermercado e leva aquilo que você precisa, aquilo que você gosta. Não é? Mas quem sabe mais sobre o que você precisa do que você mesmo? É Deus. E a igreja não é o supermercado onde a gente vai entrar e escolher lá o que a gente quer para esse domingo e voltar no domingo que vem. Mas são as pregações de poda que incomodam. Eu separei um outro texto aí, que está
2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, Paulo, escrevendo para Timóteo, ele fala assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E aí, é como se Paulo estivesse falando assim para Timóteo: não deixa de pregar a palavra, não. Porque nos últimos tempos virão esses, e aí eles vão levantar mestres para eles mesmos, eles vão colocar mestres que querem falar aquilo que eles querem ouvir, né? E aí, por último, Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra é como uma espada, é como uma faca que corta, que não tem só o lado de corte. A faca que a gente usa geralmente né? A parte de cima não corta, só a parte de baixo. Mas a palavra de Deus não. É corte afiado. Pô, quem leva facada e fica rindo? Quem leva facada e se sente confortável? A palavra de Deus é facada. É faca que corta e que poda, para a gente dar cada vez mais fruto. Agostinho de Hipona, um dos grandes teólogos, um dos maiores que já existiu, Agostinho disse: o Senhor me feriu o coração com a tua palavra, por isso que eu te amo. Agostinho falou: feriste-me o coração com a tua palavra, por isso te amo. Porque quando a gente se enxerga, tudo muda. Tudo muda. Porque a gente se vê, mas a gente precisa se enxergar. Quando a gente se enxerga, a gente entende que precisa da poda. E aí a reflexão para a gente terminar, e para ir para conexão. Vamos lá. Ana, dever de casa. Para casa, espera aí. Para casa. O professor gosta, né? Para casa. Recolher os frutos. Está dando fruto? Está dando fruto? Recolha, esprema, faça um suco e beba. Experimente. Está amargo? Está azedo? Está com sabor agradável? Se não tiver, discuta lá na conexão. Discuta lá, compartilhe lá na conexão. Que sabor seu suco saiu? Qual foi o sabor do teu suco? Azedo, amargo ou saboroso? Se azedo ou amargo, o que a gente pode fazer? Porque Deus está com a tesoura na mão. Essa palavra ninguém quer ouvir hoje, mas Deus está com a tesoura na mão. Cortar. Vai jogar onde? Porque o ramo que é cortado também tem utilidade, tá, gente? Assim, tem algo que serve de consolo, ou não sei. Mas, para a gente não ir embora de mão vazia, se a gente for o ramo que vai ser cortado, se a gente for o ramo que vai ser cortado, tem utilidade, tá? Vai servir, sabe para quê? Combustível de fogueira. Caraca! Ô Marcelo, aí não, pô. Então, olha só para quem não quer dormir hoje, tá? Vamos lá. Quem quiser dormir hoje, chegar em casa para dormir de boa, não leia. Sério, não leia. Mas se você quiser perder uma noite de sono, leia Hebreus 6. Só isso. Quer dormir? Não leia. Quer ficar sem dormir? Leia Hebreus 6. Tá? Vamos orar para a gente ir embora? Chega. Vamos orar? Se você puder se levantar, para a gente terminar.
Senhor Jesus, te agradecemos pelo momento que nós tivemos aqui, Pai. Nos ajude nesse processo. Nos ajude nesse processo, porque os ingredientes para estragar o fruto é o que mais a gente tem em volta. Desânimo, descrença, soberba, os prazeres do mundo, os ingredientes para estragar e decepar o ramo não faltam. Então, Senhor, seja a seiva que flua através dos nossos ramos, que possamos verdadeiramente dar frutos, Pai. Frutos de arrependimento, frutos de mudança de postura. Não é legalismo, é mudança de caráter. Isso não é legalismo. Que nós possamos enxergar o próximo, que nós possamos estender as mãos para o próximo, que possamos ser generosos, solidários. Tira de nós o rancor, a soberba. Nós não somos melhores pelo fato de estarmos reunidos e ter um povo que não está. Nos prepare, nos capacite para que os nossos frutos sejam vistos por aqueles que ainda não estão e queiram também participar. Que o Senhor nos conduza, Senhor, para as nossas casas. Que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado. Que aqueles que estão no hospital, aqueles que estão enfermos também em casa, aqueles que estão desanimados, aqueles que não conseguem se levantar do sofá, aqueles que estão desesperados por estarem desempregados. Pai, eu sei que o Senhor provê tudo. Eu sei que o Senhor provê em qualquer situação. O Senhor criou o universo. Se existe algo além do universo, o Senhor criou também. Então, essas petições, esses pedidos que nós fazemos, nos perdoe se nós estamos pedindo errado, Pai. Nos perdoe. Mas se for possível, Pai, para a glória do Teu nome, que o Senhor faça. Porque é para o Teu nome ser glorificado. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.